Oi, oi, fono, como você está? Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é um dodói, assim, de muitos fonos que trabalham com voz. É algo que é uma queixa, assim, é um relato que eu vejo em muitos fonos que falam comigo lá no perfil Trocas na Fono do Instagram. É com relação à desistência dos pacientes de voz, tá? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Vamos conversar sobre esse assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Mara Kelly Christman, eu sou fonoaudióloga, sou doutora em voz, também sou fonoaudióloga clínica e professora universitária. E se você viu esse vídeo pela primeira vez, né, se deparou com esse canal, já segue aí o canal do YouTube, segue também o Instagram, o Face, enfim, seja lá onde você esteja vendo esse vídeo. Se for no YouTube também já ativa o sininho, se for no Instagram, no Face, né, enfim, coloca lá para seguir. E quero também fazer um convite para você entrar no canal do Telegram, vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, que é um canal onde volta e meia eu mando algum áudio, onde os fonos também mandam dúvidas, onde você pode inclusive me mandar áudio com a sua dúvida do dia a dia, que eu vou responder. Vou falar minha opinião, às vezes eu demoro um dia, 2 dias para responder, mas eu sempre respondo. Então é um canal de trocas bem interessante, é um canal que chama Trocas em Voz. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa temática, né, da desistência dos pacientes. Então, assim, por que eu tô falando sobre isso, assim? Porque é algo que vem bastante, é algo que chega bastante para mim, esse relato, essa questão. E eu vejo, assim, ó, como os fonos ficam tristes, né, quando acontece de um paciente desistir, né? É algo que mexe muito, assim, eu não vou dizer que a gente não sente, que eu também não sinta, né, quando o paciente deixa de vir, deixa de comparecer às nossas consultas, mas eu quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre algumas outras perspectivas que a gente deve pensar ou deve procurar pensar, né? No início, às vezes, vai ser mais doloroso, depois que a gente vai ficando, né, enfim, começar a ver as coisas de uma perspectiva diferente, pode começar a ser um pouquinho mais fácil. Eu vejo isso principalmente assim em fonos que estão começando, vi isso bastante acontecer também no estágio, né, nos estágios de voz, assim, é algo bem comum. Historicamente, né, a gente sempre fala que pacientes de voz, eles desistem. E assim, primeira coisa, gente, eu queria que vocês entendessem, eu sempre falo, né, eu sempre falo para vocês, quem já viu outros vídeos, eu sempre costumo falar que nós temos um papel bem importante, assim, com relação a ajudar o paciente a evitar as desistências, que é a questão da gente fazer o nosso papel da melhor maneira possível e de forma certa, o mais rápido possível, né, para a gente evitar, assim, demorar a chegar no ponto principal, né, a objetividade mesmo da terapia, da gente não ficar escondendo o ouro para mais para frente, não, da gente começar direto, mostrando para o paciente aquilo que a gente consegue fazer e fazendo com que ele experiencie aquilo que ele pode mudar na vida dele, né, seguindo a terapia. Então eu acho que a gente tem esse papel assim bem importante. Mas eu quero falar, eu costumo falar isso muito, né? Então eu ocupei esse espaço desse vídeo para falar um pouquinho mais, para entrar mais a fundo assim no meu pensamento, no meu entendimento sobre a desistência. Eu quero compartilhar isso com vocês. Primeira coisa assim que eu quero falar é de algo que eu tenho observado, né, ao longo dos anos, ao longo de acompanhar os estágios, ao longo da minha experiência também, né, como fonoaudióloga clínica. Eu vejo assim, ó, gente, que fazer fonoterapia muitas vezes bem semelhante a fazer uma dieta, né? É muitas vezes semelhante a começar uma academia, né? Algo que todo mundo sabe que precisa, né? Nem todo mundo sabe que precisa fono, né? Mas assim, muitas pessoas sabem que precisam de dieta, que estão acima do peso, ou que estão com refluxo, ou que estão, sei lá, com questões de saúde, né? Que precisam ter uma restrição, por exemplo, né? Uma dieta restrita à lactose. E como é difícil, né? Como é difícil a gente fazer o que tem que fazer, né? Então não é culpa da nutricionista se eu não sigo, se eu dou uma escapada e de vez em quando como algo com lactose. Não é culpa do nutricionista
porque o paciente que está obeso, ele não conseguiu emagrecer, ele não seguiu a dieta. Então, mas assim, o que eu penso em relação a isso? O que eu quero dizer para vocês, gente? Nós, na fonoterapia, nós trabalhamos com a mudança de hábitos do nosso paciente, tá? E mudar hábitos é algo difícil, por isso que, assim, a gente tem que ter o entendimento primeiro da gente não menosprezar isso que é algo tão importante. Então, eu bato muito na tecla das orientações. Não adianta passar uma lista de orientações na primeira sessão, porque o paciente vai esquecer, primeira coisa, né? Chega na semana que vem, ele não vai lembrar nem de meia orientação que você deu, e quanto mais seguir aquilo ali, né? E porque assim, ó, mudança de hábito, gente, não é algo fácil. Pode ter algumas coisas que até seja mais fácil. Começar a tomar água, levar uma garrafinha de água, né? Isso aí não vai, talvez ser um problema, né? A pessoa não vai se negar a tomar água, é uma coisa tão tranquila. Mas, às vezes tem alguns hábitos mais difíceis de mudar, não é mesmo? Por exemplo, pega lá um paciente que é fumante. Será que é fácil? Assim, tô te orientando a parar de fumar. É assim? No dia seguinte ele vai parar de fumar? Não é assim, né? Então a gente está lidando com esses hábitos e a gente precisa, acho que primeiramente, assim, entender vamos dizer assim, a dimensão disso. Entender que isso não é uma orientação simplesinha. A gente tem lá uma lista de 20 orientações, de 10 orientações, e para nós é corriqueiro, né? A gente dá essas orientações todos os dias, mas para o paciente aquilo ali não é corriqueiro. Para ele, aquilo ali vai representar uma mudança na vida dele, né? Assim como também fazer os exercícios. Não é assim, ai meu Deus, a paciente não fez. Não, para ele vai representar, eu vou ter que encontrar um horário do meu dia para sentar durante X tempo, para fazer aquilo ali que a fono está me pedindo. Então, representa uma mudança, né? Uma modificação na vida. E aí que eu quero chegar num dos pontos que eu não li em nenhum lugar, isso que eu vou falar para vocês, tá, gente? É algo que eu tirei assim mesmo da minha experiência. Que eu percebo que os pacientes que mais desistem da terapia são os pacientes que têm disfonias funcionais ou organofuncionais, porque são aqueles pacientes que justamente eles têm disfonias que foram originadas pelo próprio comportamento da voz, que não é algo assim, às vezes a gente fala meio que como se fosse julgando ele, né? Não, porque grita muito, porque fala demais. Mas, gente, é um hábito dele que ele tem, às vezes, desde criança. Às vezes é um paciente que está numa família, inserido na família, que a família fala muito alto, a família fala muito. E aí, isso para ele não é algo corriqueiro. Agora tu tem que falar menos. Nossa, para ele representa uma mudança muito grande e é algo que às vezes ele não consegue nem reconhecer, né? Se você falar assim para ele, vamos fazer mais repouso vocal, né? E na cabeça dele ele vai estar fazendo, ele às vezes nem se percebe, né, que durante o dia a dia, durante a família dele, lá na vivência, na convivência com os familiares, que ele fala demais, que ele fala muito alto, que todo mundo fala ao mesmo tempo, que daí tem ruído de fundo, tá? Então, essas disfonias, né, as disfonias funcionais, organofuncionais principalmente, são disfonias onde a gente precisa obrigatoriamente mexer em hábitos. E assim, a gente, como eu digo, né, para nós é tudo muito corriqueiro isso, mas para o paciente não é. E para a gente tentar pensar nisso, a gente pode pensar em hábitos que a gente tem, que não tem nada a ver com a voz, assim, podemos pensar em algum hábito, mas hábitos que a gente entende como corretos, vamos dizer assim, ou como aceitos, né? Eu aceitei esse hábito desde o início, eu faço até hoje, e como seria difícil se alguém me dissesse para mudar, como é quando a gente sente que tem que mudar alguma coisa de alimentação, por exemplo, né?
Então, foi no início desse ano que eu descobri a intolerância à lactose, né? E no início eu fiquei muito perdida, porque eu falei, meu Deus, o que eu vou comer agora, então? Porque tudo que eu ia olhar, que tinha no pacote, continha leite, continha lactose, e aí assim, né? Eu tive que mudar. Hoje já é mais ok, já entendo melhor, mas assim, no início é tudo muito difícil, né? E vamos pensar assim, ó, vou fazer aqui uma suposição bem louca, né? Mas vamos supor que, ó, todos nós, eu e acredito que vocês também, né, fazem a coisa de levantar de manhã cedo, lavar o rosto, escovar os dentes, né? Tomar café da manhã, escovar os dentes de novo. Imagina se alguém descobrisse, sei lá, por alguma eventualidade, alguém descobrisse que não, que a gente não pode escovar os dentes antes do café da manhã, porque faz algum motivo, sei lá, uma suposição, vamos só hipotetizar aqui, né? Gente, a gente nem pensa para fazer isso, é automático, né? É muito automático. Então a gente, nossa, ia ter uma dificuldade bem grande de fazer isso, né? E não é algo que nos limitaria tanto como às vezes o paciente de voz, que ele fala muito, ele grita muito, mas ele tem um motivo para fazer isso, que é a coisa da fisiologia dos hábitos, assim, que eu falo muito, que é essa recompensa que ele sente naquele comportamento, ou depois de fumar, ele sente, né, aquela recompensa. Enfim, gente, que assim, a questão é que é difícil, tá? Não é algo simples e corriqueiro a gente mudar hábitos, né? Não adianta a gente chegar e ficar dando aquela palestra para o paciente de tudo que ele tem que mudar, porque eu sei de tudo e você tá aqui para fazer o que eu digo, né? Então é uma coisa muito... não é legal, assim, é melhor a gente se colocar na posição dele e ir modificando as coisas, assim, de uma forma mais coerente, né? Mais realística, né? Na medida que ele vai conseguindo e também ao mesmo tempo que a gente vai mostrando para ele a importância. Mas concluindo o meu pensamento, então eu vejo assim, ó, que pacientes que têm disfonias orgânicas, que às vezes não foi por hábito, né? Ele teve uma paralisia laríngea depois de uma cirurgia, ou sei lá, ficou entubado, não foi uma coisa que originou para ele por um hábito. Esses pacientes, a gente não cobra tanto que eles mudem algo, né? E eles acabam ficando mais, assim, eu vejo mais, com maior frequência os pacientes, né, com disfonias orgânicas, que eles acabam ficando mais em terapia. Mas também não é uma regra, só uma percepção que eu tive, não sei se vocês concordam, ou se alguém tiver uma percepção diferente, coloca nos comentários, me manda no direct que eu vou adorar conhecer a realidade que vocês vivem, né? A realidade que vocês experienciam, tá? Mas basicamente é isso. Mas assim, ó, então tem um outro ponto que eu quero dizer, né? Que às vezes, assim, ó, quando o paciente ele sente, né, que ele não vai conseguir aquilo ali, ou sente que aquilo ali é demais para ele, a gente não sabe bem assim o que acontece na cabeça dele. Mas ele acaba desistindo, né? Ou seja, o que seria uma desistência? É quando o paciente ele não colhe, né? Não acaba conseguindo colher os frutos, ele simplesmente ele abandona a terapia, sem ter conseguido a melhora que ele veio buscar essa melhora, porque a gente não catou ele em algum canto, né? O paciente ele veio ao nosso consultório, ao nosso local de atendimento, buscar essa melhora e ele não colheu essa melhora e ele desistiu. E eu sempre gosto, assim, ó, quando isso acontece, eu acho que a gente tem que ter uma visão muito madura, né, em relação a isso e olhar para a situação de uma forma muito transparente, né, sem ficar floreando, sem ficar, enfim. Geralmente o fono fica muito triste quando isso acontece, porque a gente... eu acho que todos nós, né? Todos nós fonos, a gente tem muito amor pela profissão, sim, eu vejo isso muito forte, né? E a gente sabe tudo de bom que a gente poderia fazer pelo paciente, então a gente acaba sentindo, assim, meio que às vezes uma culpa ou até uma tristeza. E eu vi isso acontecendo no estágio, né? Eu vi como algumas alunas ficavam tristes, eu vi a aluna chorar até, por o paciente não vir, por o paciente desistir, então sempre acaba
acontecendo aquela coisa assim, ai meu Deus, será que sou eu? Será que eu fiz alguma coisa errada? E é isso que eu queria tirar de vocês, sabe? Eu quero que nesse vídeo vocês comecem a repensar de uma outra maneira, tá? Tem que sim, claro, tem que pensar. O que eu poderia ter feito? Será que ele desistiu por isso, por aquilo? Vamos pensar de uma maneira racional. Mas não no sentido de se culpabilizar por aquilo, sabe? De ficar se remoendo, ficar mal, ficar triste, porque isso não vai melhorar. Não vai trazer o paciente de volta e também não vai melhorar para vocês. Mas no sentido de assim, bom, então no próximo eu vou fazer de tal maneira, tá? Será que foi porque o paciente não sentiu melhora? Será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Né? Então, no sentido eu sempre falo isso, assim, em todos os meus vídeos, com todos os meus alunos, eu sempre falo isso. A gente tem que olhar para frente, não assim, olhar para trás para ficar chorando e remoendo, né? Às vezes eu brinco quando eles vão fazer, por exemplo, o TCC, né? Eu falo assim, se quer chorar, chora um pouquinho, mas não chora demais, senão vai perder tempo, né? Em vez de estar estudando o TCC, tá aí chorando, não. Chora só um pouquinho e deu, bola pra frente, tá? E é isso aí, então o paciente desistiu, olha para trás no sentido de buscar uma análise, de tentar entender. Se tiver, às vezes, a oportunidade de perguntar para o paciente também o que aconteceu, mas assim, no sentido de analisar veridicamente, de uma forma transparente, sabe? Não de buscar só um alívio para aquela tua dor, assim, ai meu Deus do céu, tomara que seja por tal motivo, tomara que não foi porque o paciente não gostou de mim, né? E assim, gente, se por acaso algum paciente desistir porque não gostou de você, tudo bem, tá? Tudo bem, assim, tá tudo bem, né? Eu descobri isso não faz muito tempo, sabe? Não precisa agradar todo mundo, não precisa. Eu lembro de uma frase assim que me chamou muita atenção, que tinha lá no mural da faculdade. Que me chamou muita atenção na época, porque eu era muito assim de querer agradar todo mundo, né? E aí tinha uma frase assim, ó. Eu não lembro o autor, me lembrei agora, assim, mas era assim: não vim ao mundo para agradar. Que bom, senão teria perdido a viagem, né? Então, mas é isso, assim, a gente tem que buscar fazer aquelas coisas que a gente acredita e tal, mas não assim, a gente não tem que agradar. Então, se o paciente desistiu porque não gostou de você, tudo bem, não precisa, vai ter outro que vai gostar, não é todo mundo, né, que não vai gostar, tem paciente para todos os gostos. Até no estágio eu também falava sobre isso, também brincava, assim, como muitas vezes o acadêmico parece que pegou o paciente certo em alguns casos, assim. Tinha uma das alunas que era mais assim generalzona, que eu até brincava assim, né? Era mais generalzona e o paciente dela, né, precisava disso para ele fazer, senão ele já queria ficar conversando na terapia, né? E aí tinha outra paciente que foi para uma estagiária que era mais delicadinha, mais assim, mais delicada, mais tal. E justamente era uma paciente que também ela era mais sensível. Às vezes ela chorava quando se deparava com alguma coisa que ela não conseguia fazer, ela ficava triste, né? Então assim, tudo bem, gente. Nós temos uma personalidade e o paciente ele vai ter à disposição aí os fonos que ele possa escolher de acordo com aquilo que ele prefere, né? Enfim, que ele se sinta melhor. Está tudo bem, se ele não gostou de você, então pronto, não tem nada que você possa fazer, porque nascer de novo não dá, né? Não agora, pelo menos, né? Mas assim, pronto, daí foi, não tem o que fazer. Mas assim, você vai então analisar, mas vai tentar buscar algo que você possa melhorar com aquilo ali. Mas também, gente, se você analisou e vê assim, não, olha, eu fiz tudo ok, eu fiz tudo certo, fiz como eu aprendi na faculdade, segui certinho, deixa eu ver, analisei, eu dei o feedback para o paciente, eu falei para ele certinho, para ele se preparar, quantas sessões que iam ser, como é que ia ser, eu falei para ele que ele tinha que voltar, olha detalhe, né, falei para ele que ele tinha que voltar, deixei claro, lembra que o óbvio precisa ser dito, né, o paciente não sabe. Às vezes isso acontece nos estágios também, eles vêm, né, porque eles são chamados de uma listagem da prefeitura e eles não têm noção nenhuma, às vezes quem encaminhou não falou para ele, você tem que vir toda semana, eles vêm uma vez e não sabem que precisa vir, se o acadêmico não fala para ele, fulano,
semana que vem nesse mesmo horário. Já teve paciente que perguntou, tá, quantas vezes eu vou ter que vir, né? Tipo, é só semana que vem ainda? Não, tem que vir o semestre inteiro, né? Pelo menos até melhorar, vai pelo menos X sessões, tá? Então, assim, você falou tudo isso, o paciente desistiu. Às vezes a gente tem que lidar com esse fato e não aceitar uma dor que não é nossa, sabe? Assim, é dele. Se ele sentiu que ele não estava nesse momento, por algum motivo ele não estava ok, ou se é um atendimento particular, às vezes pode ser por dinheiro, às vezes pode ser por tempo, né? Pode ser porque ele achou que ele não ia conseguir melhorar nesse momento, ou porque ele não acreditou, porque ele não estava pronto. Então é algo dele, né? A gente precisa deixar isso muitas vezes para ele, tá? Agora eu tô lembrando até de outra conversa que eu tive com uma aluna nossa também, já do Troca, sobre isso, assim. A gente precisa deixar, às vezes, entender que é o momento dele, ok, né? Às vezes é um paciente que vai voltar depois, tá? Eu lembro de uma vez que era bem no início, assim, da minha vida de recém-formada, lá no primeiro consultório que eu atendi junto com a Josi, eu atendi uma paciente que ela operou um pólipo vocal e ela fez fonoterapia, né, comigo, mas muito pouco, assim. E ela era professora, ela tinha muitos compromissos e ela desistiu. Assim, ela fez bem poucas sessões, assim, eu não consigo me lembrar quantas, mas ela desistiu. E o que aconteceu? Menos de um ano depois, gente, ela voltou. De novo, outro pólipo. Aí eu avaliei antes e depois do pólipo dela, falou, agora eu não vou desistir, tá? Agora eu vou ficar. Então a gente precisa aceitar que às vezes algumas informações a gente não tem, porque às vezes a gente não conhece o futuro, a gente nem conhece bem a situação do paciente, o que se passa dentro da cabeça dele, né? O que faz ele desistir. Mas então, assim, ao invés de você ficar lá sofrendo, chorando, não sei o quê, né? Se fez aquilo que eu disse, analisou tudo, pensou se tinha algo que poderia mudar para o próximo, fez tudo isso aí, então aceita que é algo dele, né? Assim, eu já tive paciente que, por exemplo, o médico disse que tem que fazer cirurgia, mas quer fazer a fonoterapia antes para ver se dá, né? Para ver se reduz a lesão. E aí o paciente, ele fala assim, ele vê, né, que fazer a fonoterapia não é só tomar um remédio, que envolve essa mudança de hábitos que eu falei para vocês, né? E aí ele decide, não, eu não tenho tempo e eu não quero isso nesse momento, não tenho esse perfil, vou fazer cirurgia. Pronto. É uma escolha dele, né? Não tem nada de errado com isso, assim, sabe? Então a gente precisa, né? Eu acho que a gente precisa deixar isso de uma forma mais leve pra gente, assim. Mas tem uma outra coisa que agora que eu quero falar, eu deixei pro final, espero que vocês fiquem até o final para assistir, porque assim, tem uma coisa que eu tenho um entendimento que eu nunca ouvi muito, assim, outras pessoas falando, exceto a minha orientadora lá do mestrado e do doutorado, que foi com ela que eu aprendi a olhar as coisas dessa maneira. Que é o que, gente? Às vezes o paciente desiste, não porque ele não quer mudar, porque não está no momento. Ele desiste, gente, porque ele já alcançou aquilo que ele queria, aquilo que ele precisava. Pronto, para ele já tá bom. E é isso aqui, eu acho que é o divisor, assim, sabe? Eu quero que vocês olhem agora, depois que terminar esse vídeo, né? Vocês anotem, façam uma estatística mesmo no papel. Anotem aí os pacientes que tiveram, sei lá, nos últimos 6 meses, no último ano, que vocês avaliaram, né? Que vocês começaram a terapia e que desistiram. Analisa aí se desses não tem alguns que na verdade, não foi uma desistência, foi uma alta. Ele se deu alta. Mas o que acontece? Por que a gente entende como desistência? Porque nós fonos, a gente olha e fala assim, não, mas tem que melhorar mais isso. Ah, mas isso aqui tá só no início. Nossa, a gente nem ainda começou a trabalhar toda a potencialidade da respiração, que é possível isso e aquilo, e a voz tá assim, a gente consegue melhorar mais. Gente, para ele, tá bom assim como tá. Então, não é uma desistência. E ele não vai falar isso pra gente. Muitas vezes, gente, é aí que tá.
a diferença. Se ele falasse ia ser tranquilo, beleza, ele desistiu porque ele me disse que já tá tudo bem. Não, a questão é que eles não falam isso. É uma coisa meio que inconsciente, do tipo assim, eu vim aqui, eu já fiz tudo isso até agora, mas pra mim já tá ok. Eu cheguei até aqui, tá muito bom. Semana, deixa eu ver, faz umas 2, 3 semanas eu acho, eu já tinha agendado com uma paciente que já estava no final, assim, do processo e aconteceu bem isso, assim. Ela tinha já deixado pago, né, um pacote de sessões, e aí na penúltima, ela já estava com a voz ótima, e ela falou assim, não, eu já tô com a voz normal. Ela me disse, eu já tô com a voz normal, e eu falei assim, tudo bem, mas vamos fazer ainda a próxima sessão que a gente programou, porque assim, pensa que hoje é o primeiro dia que a tua voz tá assim, vamos ver se ela vai se manter. Então a gente sempre pensa, né, na parte teórica, coisa errada, e ela, tá, tudo bem. No dia da sessão ela me avisou, Mara, tive outro compromisso, bem querida assim, mas me mandou assim, como eu sei que seria só uma despedida, só, né, comparação e orientações, não vou remarcar essa sessão contigo, para mim tá ótimo assim. E ela verbalizou as coisas dessa maneira. Mas quantos pacientes que não verbalizam, né? E aí, assim, até tive outro também que ele veio, né, para fonoterapia e era um caso bem, não era muito grave, assim. Era um caso bem clássico, assim, uma disfonia funcional e não tinha alteração organofuncional ainda. Era um professor, né, que veio buscar logo, assim, que começou a sentir o problema. Logo nas primeiras semanas já veio, então foi um prognóstico super bom. E aí eu sempre tenho o costume de falar no início, assim, quantas sessões. Eu falei, de 4 a 6 sessões, e ele falou assim, nem precisa me dizer isso aí, porque eu vou ficar contigo por muito tempo. Ele disse assim, porque eu quero realmente melhorar. E aí, nesse meio tempo, ele tinha também contato com outros profissionais, né, assim, mentores dele, que tinham feito muito fono e que falaram para ele muito dos benefícios. E ele falou, eu não vou fazer só essas 4, aí vou fazer mais, assim, não tem problema o número de sessões. Tudo bem. Só que o que aconteceu? Aconteceu que ele melhorou, né, nessas primeiras sessões. Eu não lembro daí quantas que a gente fez, mas eu acho que deve ter dado umas 6 por aí. E aí não é que ele desistiu, mas ele começou a não conseguir tempo para agendar. Mas, daí ele sempre falava assim, eu ainda vou remarcar. Quando eu tiver tempo, eu vou remarcar, porque eu quero melhorar mais ainda, né? Mas no fato mesmo é que para ele já estava ok. Sabe aquela queixa inicial que ele veio porque ele terminava as aulas sem voz? Aquilo não existia mais. Não existia mais aquilo ali. Ele estava terminando a aula com a voz super boa. Então, claro que daí nesse momento, por mais que ele queira, nossa, eu quero melhorar mais ainda, mas a consciência dele fala assim, olha só, tu tem 10 coisas para fazer na tua vida, né? A tua voz agora já tá boa, tá? Faz essas outras coisas, apaga esses outros incêndios primeiro, porque a vida da gente é assim, né? E agora mesmo eu mandei uma mensagem para minhas colegas lá da faculdade, gente, né, tive que mandar um vídeo para as alunas, né? E eu disse, atrasei porque eu tava aqui apagando um monte de incêndios primeiro, né? Então é isso, a gente faz isso, a gente apaga vários incêndios primeiro e a gente vai naquilo que tá pior, né? No calo que tá machucando mais, né? Então naquele momento para ele, então assim, eu considero como alta, tá? Eu não considero, esse caso eu não considero como uma desistência, tá? Quando o paciente, ele sente que ele já melhorou e assim, claro que no nosso planejamento a gente vai elencar tudo que a gente quer que melhore, né? A gente, assim, isso é uma coisa que nós fonos fazemos muito bem. A gente avalia tudo, a gente coloca lá tudo que pode melhorar, né? E a gente coloca, né, nos nossos objetivos. Eu, por exemplo, eu vou marcando, né? Vou fazendo um check, assim, no que eu já atingi com ele. E aí vou trabalhando as outras coisas. Mas assim, o paciente às vezes ele não quer aquele refinamento tão perfeito. Ele não precisa daquilo ali. Para ele até o nível X já tá bom. Teve uma vez, deixa eu lembrar, uma supervisão que eu fiz também. Era a fono estava atendendo uma senhora que era costureira e ela tinha, gente, acho que tinha uns 50 e poucos anos ou 60, não me lembro. Acho que era 50 e poucos. E ela me mostrou o exame, assim, nódulos gigantes. Provavelmente ela tinha aqueles nódulos há muito tempo. E sabe o nódulo quando ele fica
fibrosado, já começa a ficar mais assim esbranquiçado, né? Era assim. E aí eu falei, ó, você não vai conseguir reabsorver, tá? Esses nódulos aqui. Mas assim, o que aconteceu com a paciente também? A paciente fez um período de fonoterapia e ela só buscou, olha que interessante, ela já estava com aquele nódulo há muito tempo, tá? Mas por que ela buscou naquele momento? Porque rouca ela já estava há muito tempo, mas ela buscou naquele momento porque lá onde ela trabalhava como costureira, ela estava sem voz, ela estava assim, nesse momento. Então ela não conseguia falar com as pessoas. Enquanto que estava rouca, para ela não tem problema nenhum. Pra gente que fica assim, rouquidão e tal. Mas enquanto que ela não estava sem voz, para ela estava ótimo. E aí foi uma paciente também que ela fez só um pouco de fonoterapia e desistiu, né? Porque para nós fica assim, meu Deus, né? Como assim, gente, com aquela lesão gigante, devia fazer fono, sei lá, pelo menos, né, 4 meses, 6 meses. Não, ela queria só aquilo ali, queria só voltar a voz dela, mesmo que seja rouca, porque ela não é assim, ela precisava da voz só para conversar com as amigas, com as colegas e com a família. Ela não precisava cantar nem nada do tipo, né? Então, acho que assim, isso é uma coisa que eu queria passar muito para vocês, assim, nesse vídeo, que a gente tem que analisar, gente, a desistência, tá? Analisar realmente, assim, às vezes é uma dor, né, pro fono, mas às vezes a gente tem que colocar o dedo mesmo na ferida, pegar aquela desistência e analisar o que aconteceu, como eu falei, ver se tem algo que poderia ter feito diferente e ver se isso realmente é uma desistência. Será que isso não dá para considerar como uma alta? Uma alta que o paciente se deu e a gente às vezes não teve a empatia de perceber que para ele já estava tudo bem. Aí quando a gente vai fazer esse processo de analisar, aí a gente vai voltando, né? Vai lembrando das sessões e vai lembrando das coisas que ele falou. Se você costuma gravar as sessões, né? Melhor ainda, analisa, gente. Faz tipo uma auditoria mesmo aí com teus dados para ir vendo, porque às vezes ele já deu algum sinal. Às vezes ele já falou coisas assim, nossa, já tá muito bom, nossa, olha, tô conseguindo, isso aqui eu nem conseguia fazer antes, né? Então, às vezes ele já trouxe pistas para você imaginar que para ele já estava bom, né? Mas a gente não se contenta só com uma melhora, né? A gente quer chegar na perfeição, mas o paciente nem sempre quer isso. Então, é isso, gente, foi essa reflexão que eu quis deixar um pouquinho, quis falar um pouquinho, porque isso estava ainda bem recente, né, em relação ao estágio, assim, que eu vi vários pacientes desistirem, e aí quis conversar com você sobre isso. E o meu desafio para você que assistiu esse vídeo até o final é realmente pegar as últimas desistências de pacientes e analisar para tentar entender o que aconteceu. E depois me conta aí como é que ficou essa estatística. A maioria desses pacientes realmente desistiu ou a maioria foi uma alta? Será que foi isso? Será que o paciente mesmo se deu alta? Tá bom, pessoal, então até o próximo vídeo e um beijo!